Lá nos Estados Unidos, o Senado americano avança para votar a nomeação de Daniel Peres, o indicado por Donald Trump para assumir a embaixada em Brasília. A nossa correspondente em Nova York, Priscila Asbeck, tem as informações, porque essa audiência no Senado é parte do rito. Porém, mesmo que seja de fato aprovado, o nome de Daniel Peres ainda precisaria do aval do governo brasileiro, né, Priscila? Boa noite. Exatamente, Márcio, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Foi um rito processual que aconteceu hoje, então, no Senado americano, quando eles aprovaram, então, essa votação desse bloco de nomes que foram indicados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, incluindo Daniel Peres, que é o embaixador indicado, então, pelos Estados Unidos para representar o país em Brasília. Isso significa que há um passo a mais que foi dado para a definição de Daniel Peres como indicado do governo americano, lembrando que ele já tinha participado de uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado e agora ele vai seguir, o nome dele vai seguir para essa votação final que acontece dentro de 30 horas. Quem antecipou essa informação de que o nome dele pode ser definido então nos próximos dias foi o nosso editor Léo Lopes, que inclusive conversou com fontes republicanas que falaram que a votação deve acontecer então já dentro dos próximos dias. Lembrando que quando Daniel Peres foi sabatinado, ele que é deputado pela Flórida e que é um forte aliado de Marco Rubio, do secretário de Estado dos Estados Unidos, ele chegou a falar sobre o fato de os Estados Unidos enfrentarem desafios de seguranças reais no Brasil, citando organizações criminosas. Ele também falou sobre a crescente presença de potências externas na região, talvez se referindo à China, à influência chinesa sobre o Brasil, deixando muito claro que ele tem posições muito alinhadas com as posições do secretário Marco Rubio e também dos seus subordinados que têm tomado medidas e feito declarações, inclusive, que mostram uma oposição e também uma animosidade muito grande em relação ao governo Lula e que em alguns momentos também demonstraram ali uma afeição a Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, uma proximidade com os seus assessores. Portanto, Bruno Peres pode ser aprovado pelo Senado americano nos próximos dias, dentro das próximas 30 horas, ou seja, até pelo menos sexta-feira. E se isso acontecer, Márcio, como você disse, vai depender, claro, do aval do governo brasileiro, a oficialização dele como embaixador dos Estados Unidos, porque ele só vai ser oficializado quando o governo brasileiro der a anuência ao agreement, que é essa concessão, né, essa autorização que um país tem que dar para que uma pessoa estrangeira atue como embaixador dentro do seu território. E há uma percepção dentro do Itamaraty, várias fontes com quem eu conversei falaram sobre isso, que os Estados Unidos inverteram a ordem dos fatores, não respeitaram a Convenção de Viena, que rege as regras da diplomacia entre os estados, ao divulgar o nome de Daniel Peres antes que houvesse essa anuência entre os estados, entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. E eles falam que, as fontes falam que normalmente isso acontece antes da divulgação do nome, o que não aconteceu no caso dos Estados Unidos, já que Daniel Peres foi divulgado como indicado lá no dia 1º de junho. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado. Priscila Asbeck falou com a gente direto de Nova York. Eu converso agora com Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, boa noite. Donald Trump brigar com aliados, isso é regra nesse segundo mandato do presidente americano. A pergunta aqui é, em relação à nossa briga, em relação ao nosso atrito, como solucionar esse problema à luz do que já se viu ou do que pode ter sido visto com outros países onde Trump também já teve problemas? Boa noite, Márcio. Bom, a administração Trump ela é extremamente transacional. E aí existem alguns exemplos, vou citar uns casos extremos, não são parecidos com os casos brasileiros, com o caso brasileiro, mas podem servir de guia. Você se lembra que no Natal, o Donald Trump mandou bombardear alvos jihadistas na Nigéria. O que tinha acontecido? Um grupo exilado da região de Biafra, que é uma região cristã, contratou um escritório de lobby chamado Moran Global Strategies, que soprou no ouvido do Trump que seria interessante ele defender os cristãos na Nigéria que estariam sendo perseguidos. Então ele disse que a Nigéria era uma desgraça, o governo da Nigéria não protegia os cristãos, bombardeou.
40 dias depois, o Trump recebeu a primeira-dama da Nigéria, mulher do presidente, que é cristã, pastora presbiteriana. O marido é muçulmano, mas ela é cristã, numa oração, na tradicional oração anual, na Casa Branca. E disse que ela era uma pessoa muito respeitada e que era uma pessoa muito boa. Aí o governo nigeriano o que que fez? Disse que aqueles bombardeios tinham sido em coordenação com o governo nigeriano e agora as relações são ótimas. Por quê? Porque o Conselho de Segurança Nacional da Nigéria contratou um outro escritório de lobby em Washington, DCI, cujo lobista é o Roger Stone, um grande ex-assessor de Trump, que foi condenado à prisão por intermediação de negócios com a Rússia e indultado pelo Trump. Existem outros exemplos também. República Democrática do Congo contratou um escritório do Brian Bylard, que eu e a Mariana Jean-Jacques entrevistamos, que foi um financiador de campanha do Trump e que conseguiu que o Trump atacasse duramente, adotasse sanções contra a Ruanda, que é a adversária da República Democrática do Congo, e está buscando agressivamente grandes contratos de minérios, o governo Trump, na República Democrática do Congo. Outro exemplo, Tanzânia. Ela tinha problemas porque abriu fogo contra centenas de manifestantes em outubro do ano passado, durante as eleições, contratou por 3 milhões de dólares também um lobista, David Urban, que ajudou o Trump a se eleger em 2016. Por sinal, aquele contrato da Nigéria custou 9 milhões de dólares. É assim que está funcionando a Casa Branca hoje em dia. Então, talvez contratar um escritório de lobby em Washington seja um caminho, tanto para o governo quanto para as empresas brasileiras que enfrentam as tarifas.